Ok. Bom, bom dia a todos e todas. Mais uma vez agradecer a presença de vocês nessa manhã. Sabemos aí que todo mundo tem seus desafios da rotina, seus trabalhos, e é muito importante para a gente, cada um de vocês que estão aqui presentes, nesse momento para discutir sobre a importância do brincar na vida das nossas crianças, né? Eu sou Fernanda Araújo, sou aqui integrante da Rede Primeira Infância de Minas Gerais, sou psicopedagoga também, sou mãe de dois meninos, um deles ainda na primeira infância. Sou apaixonada por essa temática, estudo muito sobre essa temática da primeira infância e fico muito feliz de sempre estar aqui dialogando com vocês para a gente poder cada vez mais entender a importância da gente valorizar essa fase da vida né, todas as pesquisas mais recentes têm comprovado que é uma fase crucial para o desenvolvimento humano, uma fase que vai estruturar aí esse ser humano que vai aí habitar nosso planeta aí nos próximos anos, né? Então é muito gratificante estar aqui com vocês hoje, agradecer a disponibilidade de cada um de vocês. Semana passada a gente comemorou o Dia Mundial, né, de Proteção ao Aleitamento Materno com a Cleia, que deu uma aula muito legal aqui para gente, dando dicas para vários municípios, né, que estão em construção de seus planos municipais, dando algumas dicas de como que pode colocar e garantir essa proteção ao aleitamento materno nos planos municipais. E a ideia do encontro de hoje é para comemorar a Semana Mundial do Brincar, que é uma iniciativa da Aliança pela Infância, todos os anos, reservado aí geralmente a última semana de maio, para lembrar qual é a importância do brincar para essas crianças. E esse tema ele é muito urgente, né? Ainda nessa fase que a gente está vivendo, né, que é uma fase de muita intervenção tecnológica, que nossas crianças estão aí cada vez mais, não só as crianças, os adultos, nós como pais também, às vezes tudo a gente resolve pelo celular, pelo computador, e nossas crianças às vezes têm um pouco essa questão do brincar roubado, né, pelo tempo das telas. Cada vez mais precoce a escolarização dessa infância. E muitas vezes esse brincar não fica presente nas creches e nas pré-escolas, né? É tomado por conteúdos. Então, a gente vem aqui lembrar o que é esse brincar, né? E qual que é a importância dele. Nossos convidados hoje são a Jaqueline Dantas. Eles vão se apresentar, tá? Então eu vou me reservar aqui só para apresentá-los e eles mesmos vão se apresentar para vocês. A Jaqueline Dantas, que é pedagoga hospitalar, o Rodrigo Roblenho, que é o fundador do Museuzinho Palhaço também, ele vai se apresentar, e a Maria, que é lá do município de Campestre, que vai trazer algumas ideias que eles colocaram no plano municipal deles sobre essa valorização do brincar. Vai ser um bate-papo que espero que vocês aproveitem bastante. E eu vou iniciar falando rapidamente, bem brevemente, para vocês, um pouquinho sobre esse direito universal ao brincar, né? Porque está em lei a gente garantir que essa criança tenha espaço para brincar, tenha tempo para brincar. E aí, então, eu vou falar bem rapidamente que também pode servir para vocês como o arcabouço legal para vocês colocarem na escrita do plano de vocês, porque que tem que ter esse espaço tanto na creche, na pré-escola, na cidade, esse tempo para essa criança brincar. Primeiramente, porque ele está garantido em lei e é um direito universal. Eu vou só citar algumas leis, vai ser bem rapidinho para não ficar muito chato e depois já passo para vocês a palavra para Jaqueline Dantas, que vai ser a primeira a falar, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês, a Desirê. Bom dia, Desirê. Bom dia, Rogério. Muito obrigada também pela presença de vocês. Eles estão aqui nos dando apoio nesse bate-papo. E eu vou começar o compartilhamento. Qualquer coisinha, vocês falam aqui, pode me interromper se precisar falar alguma coisa, se der algum probleminha, tá bom? Vocês querem dar um bom dia, Rogério, Desirê? Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Desirê, Fernanda, Cleia. Bom dia, Maria. Maria lá de Campestre, Roberto. Enfim, desejar a todos aí um bom dia e que a gente
aprenda também a brincar aqui hoje, né? Porque eu acho que não existe idade para se brincar, né? Eu estou com meus 71 anos, quero aprender a brincar. Então, bom dia a todos, né? Um bom evento para a gente. Agradecer aí a todos os participantes e ao público. Só lembrando, gente, dos microfones, lembrar de fechar os microfones, tá? Porque às vezes quando a gente entra, ele já entra aberto. Então, lembrar de entrou e eu verificar se o microfone está fechado, só para preservar aí a privacidade de vocês também, tá bom? Vou compartilhar aqui e vamos lá. Bom, então aí, como a gente falou, nós vamos falar aí o brincar como um direito universal. A gente fala assim, nossa, mas realmente a gente precisa lembrar que brincar, deixar a criança brincar, permitir dar espaços, condições, tempos para essa criança brincar é um direito, né? Então a gente, né, quer lembrar vocês que sim, é importante essas crianças brincarem. E isso está garantindo em lei. Deixa eu só ver aqui porque o meu não quer passar. Tá aparecendo para vocês aí? Tá, agora está na Sim. Declaração Universal. Ah, isso. Então a gente começa aí com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, né, de 1959, né? Que aí traz que a criança ela terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmo da sua educação, a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito. Então, já aí na década de 60, a gente já tem esse direito aí garantido. A gente tem a Convenção dos Direitos da Criança, adotada na Assembleia Geral da ONU em 1989 e que foi aprovado no Brasil pelo decreto aí também de 1990. Tá? Não vou ler todas as leis, vou só passar para vocês terem essa aula, ela vai ficar gravada. Então, quem quiser aí ter esse arcabouço legal para colocar, às vezes, na escrita do plano, é muito importante também, tá? Eu vou deixar aqui só para passar um pouquinho dessas leis para vocês. A gente tem a Constituição Federal, que também garante ali em seu artigo 227, né, esse direito à convivência, esse direito ao lazer dessas crianças. Então, as cidades, elas são construídas, elas devem ser pensadas também para garantir esses espaços nas cidades também, para essa criança ter o seu direito e seu espaço para brincar. A gente tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também garante esse, lá no seu artigo 4º, assegurar a saúde, alimentação, educação, ao esporte e ao lazer. Muitas vezes o brincar, ele é colocado ali, às vezes, em alguma lei, como direito ao lazer, tá? Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que eu acho muito importante quem é da área de educação aqui, se atentar para esse parênteses que eu gosto muito de fazer como educadora. Fui professora de educação infantil muitos anos também. E eu gosto muito de enfatizar quando a gente faz essas apresentações, da gente lembrar que o brincar ele deve estar muito presente na educação infantil, porque às vezes a gente tem a tendência de escolarizar essa infância com muito conteúdo, com um estudo, um ensino de leitura às vezes muito precoce, e esquece de deixar esse tempo dessa criança brincar. O Plano Nacional pela Primeira Infância, que é um dos documentos norteadores aí dos planos municipais, daqui da REP, né? Ele considera que dentro da educação infantil, 60% do tempo desse currículo, né, desse tempo da criança na educação infantil, ele deve ser reservado ao brincar, né? E muitas vezes não precisa ser só um brincar livre, pode ser um brincar orientado ou direcionado ou com espaços diferentes, propostas diferentes.
ferramentas, né? A gente fala objetos diferentes, mas é muito importante também que essa criança tenha momentos livres, sem orientação de um adulto, mas que ela tenha ali, às vezes, um faz de conta de casinha, de comidinha, enfim, tenha diferentes propostas para que essa criança possa livremente exercer seu direito de brincar, sem ter um adulto ali a todo momento dizendo o que que ela tem que fazer e como ela tem que fazer. Isso, às vezes, tolhe muito a imaginação e essa liberdade da criança, né? Então, as diretrizes curriculares para a educação infantil coloca como dois eixos estruturantes da prática pedagógica e que geram a aprendizagem, que é o brincar e as interações. Porque a criança, eu vejo muito aqui pelo meu pequenininho, esse ano ele não está na escola, que eu estou mais em casa, mas como que ele sente falta de brincar e ele brincar sozinho para a criança às vezes não é uma coisa muito palpável, ele precisa de alguém para interagir, para trocar. Então é todo mundo, mamãe, brinca comigo, brinca comigo, brinca comigo, brinca comigo. Então é muito importante esse momento de interação da criança no brincar. Então, brincar e a interação com seus pares, né? Crianças da mesma idade, um pouco mais velhas, mais novas, também é muito importante para o desenvolvimento. E aqui a gente tem o Marco Legal da Primeira Infância, que também no seu artigo 5º garante esse direito, e tem a lei mais recente, que é a Lei 14.826 de 2024, falando que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger, preservar e garantir o direito ao brincar a todas as crianças. Lembrando que a gente tem que lembrar que são várias infâncias, né? A criança com deficiência, a criança neurodivergente, a criança quilombola, indígena, a criança ali que está hospitalizada, né? Então, são todas as crianças. E essa lei, ela vem também para falar sobre a parentalidade positiva, como que esse brincar, né, a gente, enquanto adulto, entender a importância do brincar. Às vezes eu falo assim para o meu filho, ai meu Deus, tem tanta coisa para fazer, mamãe não pode brincar agora, mamãe. Então, tentar reservar pelo menos aí uns minutinhos de ter uma interação de qualidade em casa com seus filhos ali também, nesse brincar, também é muito importante para, inclusive, a gente proteger essa criança de violências. Então, é a lei mais recente que a gente tem é essa. Não vou passar, esse vídeo é um vídeo da Fundação Mariana Souto Vidigal. Eu vou ver no finalzinho para ver se dá tempo de passar ele. Qualquer coisa eu volto. É um vídeo de 4 minutinhos, mas é muito bonito. Mas eu primeiro vou ver se vai dar tempo. Vou passar para o próximo slide aqui. Opa! A Base Nacional Curricular Comum, a BNCC da Educação Básica, também coloca o brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais, que é a gente varia o espaço, pode se brincar na natureza, ao ar livre, com diferentes propostas. Aqui tem uma foto de uma das escolas que eu trabalhei, que eu sempre gostava de montar um contexto de faz de conta ali, então colocava ali um espaço ali, e as crianças adoravam esse dia, assim. Então, é uma forma de você colocar, porque às vezes tem criança que gosta de brincar só de carrinho, ou só de uma coisa só, ela fica naquilo ali, e às vezes não consegue pela falta de estímulos do ambiente ou do adulto, ela fica só naquilo e não varia. Então, às vezes, a gente dá uma diversificada ali nas propostas, brinca de areia, comidinha de areia, coloca ali diferentes propostas para ela poder também variar essa brincadeira e interagir também de formas diferentes com seus pares, né? Que aí você tem uma riqueza de vocabulário, um desenvolvimento corporal, um outro tipo de interação que também favorece esse desenvolvimento da criança. A gente tem aqui a Política Nacional aí já vem com relação à saúde, né? Que também é uma orientação, que é uma ação de atenção básica, deixar essa criança brincar, né? Que é ali uma parceria intersetorial entre educação, assistência social, cultura e esportes, valorizando o brincar dessa criança, que é muito importante para crianças com obesidade, hiperatividade, agravos psicossociais, doenças crônicas, em tratamento hospitalar e domiciliar, porque você tem ali uma descarga de
de dopamina, serotonina. As crianças ficam muito felizes quando um adulto brinca com elas, quando elas têm um ambiente favorável ali de brincar, que elas estão seguras ali. É impressionante como que eles ficam felizes, né, em ter seus pares ali para brincar. Então, é uma recomendação aí da Política Nacional de Atenção à Saúde Integrada da Saúde da Criança, permitir que essas crianças tenham momentos de brincar, né? Aquele gasto de energia. Eu tive a oportunidade no último trabalho que eu fiz de trabalhar com muitas crianças com diagnósticos, né? De transtornos de aprendizagem, e uma delas tinha TDAH, tinha TOD, e de vez em quando ele tinha umas crises bem fortes, assim. E uma das coisas que acalmavam muito essa criança era deixar ele brincar livremente. Ele se sentir seguro, acolhido, ter a relação de afeto ali por parte do adulto, e não somente de exclusão e de que ele fosse o problema, mas esse espaço para correr. O que acalmava muito ele era deixar ele correr. Gasta energia, sobe, desce, vai. Então, muitas vezes a gente tem diagnósticos muito precoces de hiperatividade, de outros transtornos. Quando a gente vai fazer uma análise dessa criança desde que ela nasceu, né, em termos de ambiente, de estímulos, dentro até mesmo da própria escola, a gente vê que essa criança tem que ficar muito tempo sentada, fica muito tempo na tela, não sai para brincar, não toma sol, não tem relações. Então a gente percebe que isso é muito pertinente em muitos diagnósticos precoces de transtornos de aprendizagem ou até de Tá bom. comportamento. Tem um microfone aberto aí, pessoal. A Política Nacional de Assistência Social, né, Qual fala que é o que é seu uma medida CPF, meu irmão? protetiva 077 essencial. Deixa eu 47. só mutar aqui. É uma política essencial de proteção à criança, principalmente para as crianças em situação de acolhimento por medida protetiva. Olha aqui a gente já tem um outro público, né? Outra infância, aquela infância que está ali num espaço de acolhimento, está fora, né? Está fora do seu ambiente familiar por algum motivo, e essa criança também tem que ter possibilidade e oportunidade de ter esse tempo dela de brincar. E aqui eu trago algo muito específico, que é o direito de brincar ao ar livre e de forma livre, que a gente às vezes esquece desse aspecto, muitas vezes, né? Dependendo de onde essa criança mora, e às vezes quando até mora num espaço com muita natureza, essa criança fica muito dentro de casa, os pais às vezes ficam muito tempo dentro de casa, principalmente com essa opressão, né, do celular, das telas, redes sociais, e dentro da escola também. Eu já fiz palestras em lugares que as pessoas me falavam assim, Fernanda, a nossa escola é na roça, mas a gente não sai com essas crianças. A gente não nem sabe como deixá-las brincar livremente. A gente não tem um quintal, a gente não tem a escola, não tem um espaço verde. Então a gente carece ainda de entender que a escola é espaço, sim, principalmente essas crianças que estão em período integral, de ter um espaço ao ar livre, de ter um quintal, de ter uma grama, de ter uma árvore para subir, que isso também, ter acesso a essa natureza é um direito da criança, né? Que são dois momentos ali bem ao ar livre, não precisa de muito brinquedo, não precisa. E dá muita briga, né? Vocês já repararam, né? Quando tem muito brinquedo, dá muita briga entre as crianças. E entre num espaço ao ar livre, a criança brinca ali com um toquinho, ela brinca de passar de um lugar para o outro, enfim, elas se viram, elas inventam uma brincadeira. E quanto menos estruturado o brinquedo, melhor. Né? O espaço ao ar livre pode apresentar múltiplas possibilidades para essas crianças. E aí eu finalizo minha fala aqui para já passar para a Jaqueline, né, Jaqueline, que ela tem também um compromisso depois. Eu queria só trazer aqui porque que brincar, ela é um direito, né? Que brincar ao ar livre é um direito, porque as brincadeiras ao ar livre, em contato com a natureza, diminuem os riscos de obesidade infantil, de estresse, de hiperatividade, de superexposição às telas e às tecnologias, né? Brincar é um direito porque a criança não brinca para se desenvolver, né? Ela se desenvolve porque brinca. E aí, aqui, só fazendo alusão à nossa Semana Mundial do Brincar, que esse ano ela tem como tema, cada ano
essa semana ela tem um tema específico e o tema desse ano é a potência dos encontros. Justamente aquilo que a gente estava falando da importância da criança ter com quem brincar, seus pares da mesma idade, crianças, e como que elas aprendem e se desenvolvem, né? Às vezes tem criança que não desenvolveu a fala, tá bem ali acuadinha, e aí muitas vezes o pediatra fala, coloca na escola. E quando ela vai para um ambiente de socialização, é impressionante como que desenvolve rapidamente a fala, como que desenvolve a parte motora muito rapidamente, porque elas ali aprendem muito com seus pares e querem imitar, querem brincar. Então, brincar é um direito porque as brincadeiras, brinquedos, músicas, jogos são concebidos como um patrimônio material e imaterial da humanidade. É um direito porque nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil colocam como é importante esse brincar mais as interações para o desenvolvimento da criança. Isso que eu já falei. Brincar é um direito porque quando brincam, elas constroem o conhecimento de mundo, do outro e de si mesmas. Brincar é um direito porque elas alimentam a imaginação, né? Nos ambientes educacionais, os elementos naturais e não estruturados devem ser priorizados de acordo com o Plano Nacional. Isso aqui são toquinhos, a gente chama de objetos não estruturados, né? Sempre nas palestras eu gosto de falar muito que é importante deixar elementos não estruturados para essa criança criar, não deixar muito brinquedo pronto. Deixa com materiais reaproveitáveis, graveto, toquinho, tampinha, e as crianças vão criar, né? Brincar, para finalizar, é um direito porque, né, garante o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, de valores culturais, bem como a socialização e o convívio familiar da criança. Brincar é um direito porque permite que a criança se sinta pertencida, amada, inserida, se construa como um sujeito em diálogo com sua cultura e com seus pares. Vou parar aqui o compartilhamento. Então, eu só quis dar aqui um pouquinho, um panorama geral para vocês sobre por que que o brincar ele é colocado como um direito legalmente ali nas nossas leis que a gente colocou ali no início e fazer um diálogo aí com os nossos documentos, o Plano Nacional, a Base Nacional Curricular, o Plano de Assistência Social, de Saúde, para vocês terem uma noção que esse assunto não é brincadeira, né? A gente precisa ter isso escrito nos nossos planos municipais e criar ações nos nossos municípios que vão garantir essa criança ter um espaço e tempo para brincar, seja na cidade, seja na escola, e incentivando ali através de ações de parentalidade positiva, diálogo com as famílias, né? Quem tem aí o programa Criança Feliz no seu município, sempre falando, olha, como que é importante interagir ali com seu filho para poder brincar um pouquinho, que eles precisam muito, né, dessa interação através do brincar. Agora, vocês têm alguma pergunta, querem fazer alguma observação antes de eu passar para Jaqueline? No finalzinho também a gente vai abrir um espaço também para perguntas, tá? Para a gente poder dialogar um pouquinho, quem quiser trazer alguma experiência. Então, agora eu vou passar para Jaqueline. Jaqueline, eu vou deixar para você se apresentar, tá bom? Bom Deixa. dia, pessoal. Que alegria estar com vocês nesse dia de hoje, né? Que é um dia tão representativo para essa luta do direito de toda criança brincar, é, que nos lembra dessa importância de estarmos sempre aí, não só discutindo, né? Mas se mobilizando para que a gente possa garantir realmente que esse direito se efetive em todos os espaços onde essas crianças estão, né, estão presentes. Nova, né? Delícia te ouvir sempre. Para mim porque eu sempre uso o Meet. Bacana aí, muita gente bacana. Acho que tem microfone aberto. Você pode começar o compartilhamento, por favor, Pode ser Fê? mesmo, eu não sei. Eu acho que tem uma apresentação aí no segundo slide. Será que nosso microfone? Pode passar. Deixa eu só ver quem tá com o microfone aberto aqui, só para eu dar um toquinho, já que peraí. A proposta hoje é que a gente, né, converse, que seja uma coisa mais fluida, né?
Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, eu sou a Jaque, né? Eu gosto que me chamem assim. Eu sou a Jaque, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, mas eu sou uma pedagoga hospitalar, apaixonada pelo meu fazer. E atuo já há 20 anos aqui em Belo Horizonte, né? Já atuei em vários hospitais. E essa minha luta, ela está muito atrelada também às minhas experiências, às minhas vivências. Eu fui uma criança hospitalizada. Eu fui uma criança que fiquei hospitalizada durante um período da minha vida, antes da garantia de tantos direitos que já foram conquistados, né? Uma criança que ficou sem o pai, sem a mãe, internada sozinha, que viveu essa experiência de estar numa época onde essa comoção em relação a importância, né, dessas atividades lúdicas para se olhar essa criança para além só do corpo físico, da doença, né, ainda não existia, né, ainda era muito incipiente. Então eu trago em mim, essa minha criança traz em mim assim, as marcas do que é viver uma experiência de hospitalização sem ter esse amparato, sem ter esse olhar, né, humano em relação às necessidades para além da doença. E também fui uma mãe que tive que enfrentar uma internação com o meu filho, né? E aí esse lado também de você poder, de você estar junto com essa criança, de você ser esse acompanhante, né? Eu brinco, eu falo assim, a mãe no hospital ela é rebaixada, né? Acompanhante, né? Então naquele lugar que você está ali, porque muitas vezes o que a sociedade constrói esse lugar da mãe, desse fazer materno, nessas coisas que a gente realiza, nesse cuidado que a gente realiza. E numa internação, esse cuidado muitas vezes ele é tirado, né? Esse banho não é você que dá, a alimentação não é você que prepara, né? A fralda não é você que troca. Então, assim, a dificuldade de lidar com esse papel de ser mãe de uma criança numa situação de vulnerabilidade de saúde e ali ser tratada como uma acompanhante, como uma coadjuvante, né? Então, assim, todas as dificuldades que é lidar com esses papéis. Então, é nesse lugar que eu gosto de falar sobre a prática, né? Como profissional, mas também com essa minha vivência. Então, eu trago hoje para vocês mais uma proposta para a gente poder refletir mesmo. Pode passar, Fê, por favor. O brincar para as crianças hospitalizadas. Gente, a minha prática, ela tem confirmado aquilo que a gente já hoje nos estudos, nas pesquisas, né, já evidencia. Brincar é vital, né? É vital para a nossa vivência enquanto ser humano, né? Então, para além de todos os benefícios em relação, né, ao cognitivo, ao emocional, as estruturas, né, de relacionamento, tudo que a Fernanda trouxe de forma tão brilhante nessa primeira parte, né, já falando da importância desse brincar, o brincar é estruturante para a nossa condição humana, né? E o brincar ele é brincar ao longo da vida. A gente não brinca, né? Se a gente perde essa capacidade de brincar, que é a capacidade de encantamento, né? Que é a capacidade de se reinventar, que é a capacidade de criar. Tudo isso é a mola propulsora desse brincar, né? Então, quando a gente fala assim, o que é esse brincar para a criança hospitalizada? Ele não é diferente do que é para qualquer criança, né? Com o aumentativo, no sentido de que esse brincar ele é potencializador de saúde, né? Brincar no hospital é indicativo de saúde. É importante que os gestores ouçam e entendam, compreendam a importância disso. Uma criança que brinca durante a internação, ela se mostra mais disposta às terapêuticas que estão sendo propostas para ela naquele momento. Uma criança que brinca, ela minimiza, né, o potencial de estresse, e com isso ela recebe melhor todo o cuidado, né, que está se disposto. E isso, gente, hoje os estudos também já mostram que isso ele vai desembocar numa situação que é o quê? Uma alta mais precoce, né? Uma melhora mais rápido. E do ponto de vista do gestor que quer ver o leito girar, né, para que também os recursos cheguem, isso é importante entender. Brincar é indicativo de saúde. Brincar favorece a recuperação e o brincar favorece essa alta precoce das crianças. Então, muito importante a gente atentar que brincar é uma necessidade vital, né? A criança ela brinca de diferentes formas.
Às vezes as pessoas falam assim, ai, a criança com deficiência tem criança que não brinca. Será que ela não brinca ou será que ela não brinca do jeito que a gente está esperando, né? A criança brinca. Nós, seres humanos, nós brincamos porque nós precisamos brincar. Sabe por quê, gente? Porque só a realidade é muito dura, né? Nós precisamos. Maria Bethânia, que estava falando um dia desse, assistindo um depoimento, Maria Bethânia falou assim: é preciso fantasiar, porque a realidade é muito dura. A gente não dá conta de ficar só nisso aqui, né? Então é preciso, o brincar ele está nessa ordem do sonho, está nessa ordem da fantasia, está nessa ordem da possibilidade. E isso nos faz mais humanos, né? Pode passar, por favor. Eu costumo dizer que nem a internação, nem a doença, nem mesmo o sofrimento impede que uma criança se reconecte à sua infância se dermos a ela um mínimo de oportunidade para isso, né? É importante a gente entender que muitas vezes que socialmente nós já percebemos essa pessoa que está numa situação de adoecimento como se essa pessoa precisasse de um isolamento, precisasse do descanso, né? Esse descanso a gente fala assim, ficar quieta, ficar parada, tanto que a gente chama essa pessoa de paciente, aquele que espera, aquele que é passivo, aquele que está nesse lugar aí da calma, da espera, né? Mas o que é isso para uma criança que tem um corpo, gente, vibrante, que está querendo aprender, que quer ir para o chão, que é sensório, o bebê que é sensório motor, que quer colocar na boca, que quer cheirar o mundo, que quer ouvir esse mundo, que quer ver esse mundo, que quer sentir esse mundo, né? E a gente geralmente imobiliza. A gente acredita que esse lugar aí da calma, do espera, né, da passividade, é um lugar para o restabelecimento da saúde. Será? É preciso pensar que a saúde está no movimento também, né? E é claro que nós vamos lidar aí, às vezes, nas internações, com as imobilizações necessárias, né? Mas quando essa imobilização ela pode ser flexibilizada, né? Que outras formas que nós podemos trazer de movimento que seja até pela imaginação, não é? Imaginação também é movimento. Essa possibilidade de criar, de fantasiar, que outras formas eu posso trazer para que essa criança consiga se perceber, consiga perceber esse tempo de infância dela durante um período de internação. E aí, gente, chamar atenção também para que existem períodos e períodos. Né? Às vezes a gente fala assim de uma criança que internou, né, uma internação rápida, uma asma, e essa internação ali de 5 dias já foi embora para casa, a vida que segue. Mas nós temos crianças com doenças crônicas que passam a vida em processos de tratamento e reinternações. Nós temos crianças com internações muito longas, né? Temos crianças que sofrem, a criança nunca teve nada de saúde, de repente ela sofre um trauma que ela vai ficar 4, 5 meses internada. É muito tempo quando a gente fala de um período que ele tem um prazo ali, ele acaba. O período da infância ele não é eterno, não é verdade? O sentimento pode ser, mas aquele período de plantar, né, da estrutura desse ser humano que a gente está trabalhando aí, 6 meses é uma eternidade, é muita coisa. É muita coisa que se perde, é muita coisa que se é privado. Então, essa responsabilidade de entender que essa infância, ela tem um período. Esse tempo aí para a gente poder plantar, essa semeadura, ela tem um período, né? E que cada tempo importa. E que não é que, graças a Deus, temos plasticidade cerebral, nós vamos estar sempre podendo, né, buscar a reestruturação disso. Sim, nós temos essa capacidade, mas a gente vai estar sempre correndo atrás de prejuízo se a gente não tiver esse cuidado, esse olhar, essa percepção, né? Olha para você ver quando a gente fala dessa situação que é tão séria hoje, dessa questão da educação infantil que Fernanda trouxe, né? Quando a gente tira das nossas crianças esse direito de brincar e coloca cada vez mais conteúdos que essa criança ela vai ter condições de pegar isso ali na frente, né? Quando a base estruturante dela ali precisam de outras habilidades, que a gente pode construir isso de forma mais bonita, mais linda, mais prazerosa, e a gente começa a defender esses espaços e vamos abrindo mão de tanta coisa importante para a estruturação disso. E quantas coisas temos colhidos por essa falta de sensibilidade, por não estarmos olhando isso de forma tão carinhosa,
né? Não nos faltam leis. Isso é muito importante que vocês entendam, que vocês internalizem. Não nos faltam leis. O que nos falta? O que tem nos faltado para realmente realizar aquilo que é importante? Não nos falta conhecimento. Nós temos teóricos aí que já falam da importância disso, desse brincar, né? Nós temos Vygotsky, temos Freud, temos Piaget, temos grandes intelectuais. O estudo de neurociências, né? Esse advento da neurociência, tudo, todos os estudos mostram o quanto o brincar é fundamental para a estrutura, para a organização, né, da composição desse ser humano. Não nos faltam conhecimento, não nos faltam legislações. O que tem nos faltado? E é preciso bater nessa tecla. É preciso que nos incomode. Por que as nossas crianças estão perdendo espaço de brincar? Porque tem 20 anos que eu estou atuando como pedagoga no hospital e ainda é uma novidade falar sobre brinquedoteca hospitalar. Uma lei que tem 20 anos. Então eu quero deixar hoje, se eu conseguir deixar essa formiguinha aí, esse comichão aí, esse incômodo. Porque quando chega maio, eu falo que eu vivo um misto de alegria e angústia, né? Alegria por perceber que nós caminhamos, nós conseguimos aí, né, organizar esse arcabouço legal, né? Nós temos mais conhecimento, mas ao mesmo tempo uma angústia de perceber quantas coisas que nós estamos deixando de realizar, de fazer no básico, gente. No básico. Falar de brincar na educação infantil. Isso é muito. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei se é eu que estou muito desesperada, vocês me ajudem. Mas isso me causa uma angústia tão grande, porque eu sou professora de educação, fui professora de educação infantil há muitos anos e tal. Isso dá uma angústia na gente, né? Quando a gente já conseguiu avançar em tantas coisas, falar que uma criança hospitalizada, ela não vai conseguir ficar, né, uma internação inteira presa num leito. E é interessante porque quando a gente está em casa e nós temos filhos e nós temos sobrinhos, né? Quando a gente vai no restaurante, se você vai escolher um restaurante para almoçar, você vira e fala assim, gente, nós vamos ficar lá o quê? Umas 2 horas, né? E tal. Tem playground? Tem lugar para os meninos brincar, né? Se a gente vai fazer uma viagem, a gente se pergunta, né? Mas se eu estou no hospital, eu não quero saber se vai ter um espaço para essa criança poder brincar, né? Eu acho que é normal também ainda não ter. Pode passar, ter. Vou até agilizar minha fala aqui, senão eu empolgo, né? Importante a gente entender, gente, que a hospitalização ela instaura uma nova rotina na vida dessa criança. E essa nova rotina, ela é muito diferente da rotina que essa criança está acostumada, né? Pensar que o banho que ela toma lá na casa dela, do jeito que ela está acostumada, ali é um banho de leito, muitas vezes. É um paninho passado no corpo. Olha que estranho, né? De repente, a comida da mãe, da avó, né, de quem prepara, ela vira dieta, né? Olha que nome estranho, né? Que isso? E os horários rígidos, padronizados, a exposição à luz artificial, né? A maior parte dos nossos hospitais não tem solário e nem sempre se tem, não é possível a visita dessas crianças nesse espaço, porque estão mobilizadas. Essa criança ela fica durante muito tempo em exposição à luz artificial. Dentro de uma UTI pediátrica, gente, praticamente não se desliga a luz, né? Porque precisa organizar a medicação, aquilo tudo. É uma rotina extremamente estressante. Essa luz fica acesa praticamente durante 24 horas. É preciso se criar, às vezes, alguns escapes. Não, agora vamos tentar dar um descanso. Mas pensa isso para a gente o tempo todo, né? As roupas padronizadas, a imobilização necessária, né, que é inerente ali, às vezes, os tratamentos, tudo isso é muito estranho para uma vivência da criança, que está na escola pulando, que está ali correndo, que está podendo assistir uma televisão, que está ali podendo fazer as coisas que gosta, que está junto aos seus brinquedos.
Pode passar. Então, entender, gente, que brincar no hospital também é direito. E assim como nós já temos esse arcabouço legal que Fernanda trouxe para a gente, também dentro da questão, dentro da esfera hospitalar, isso também já é garantido. Lá em 95, nós tivemos lá, né, o ECA, onde já, que é uma resolução específica do ECA, que é o direito das crianças hospitalizadas. É uma resolução muito importante para a gente que trabalha diretamente, né, dentro do hospital, que vai discorrer sobre vários direitos dessa criança, o uso da imagem, né, vários direitos de ser acompanhado pelos pais, né? Eu fiquei antes dessa resolução, não pude ficar junto com os meus pais. E o sofrimento que isso traz para uma criança, não poder ter alguém perto, alguém que ela conheça, alguém que ela tenha vínculo, né? Dentro de um espaço hospitalar. Então, essa resolução ela é muito importante. E ela já vai discorrer lá no item 9 para a gente sobre esse direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante a permanência no hospital. Isso lá em 95. Pode passar. Esse brincar ele é direito também garantido desde 2005 com a obrigatoriedade de instalações de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. Nós estamos falando já de 20 anos dessa lei, né? Essa portaria, que foi uma portaria do Ministério da Saúde, que vai estabelecer ali algumas diretrizes de funcionamento. Então, importante também para os gestores, brinquedoteca hospitalar, ela é de competência das secretarias de saúde, diferente da classe hospitalar, que é outro direito, que é o direito à educação, que aí é garantido pela Secretaria de Educação, mas brinquedoteca hospitalar, ela é obrigatoriedade em hospitais e deve ser garantida pelos hospitais e pelas secretarias de saúde. Tá? Podemos passar. Também na política de humanização, né, que também já nós temos perdido muito né, dessa conquista. Lá na política de humanização, nós vamos falar sobre ambiência hospitalar, sobre a importância do cuidado com o espaço, como que o espaço nos afeta, como que a construção, a organização desse espaço nos afeta, nos acolhe ou nos causa ali um certo distanciamento. Nós tivemos agora a oportunidade lá no João 23, né? Hoje eu atuo no João 23. Nós fizemos a plotagem, né, dos espaços de internação, com cores, considerando esse universo infantil, considerando, né, esse contexto da infância, trazendo cor, trazendo movimento, trazendo alguns personagens, tudo. O quanto que isso, gente, uma coisa assim tão simples, tão possível, né? E como que esse ambiente, ele já se coloca de uma forma diferente, ele se mostra mais acolhedor, né? É como se a criança, ao adentrar num espaço assim, ela percebesse que ali é um espaço que está atento às necessidades dela, que a acolhe, né? Onde ela é convidada a brincar, não só convidada, mas onde ela tem a permissão para ela brincar. Então, a organização de um espaço acolhedor era é preponderante para viabilizar melhores condições para o tratamento e para a cura. Então, não é frescura, não é, né? Ai, vamos pintar essa parede, vamos colocar uma cor, né? Os nossos hospitais são hospitais geralmente antigos, às vezes hospitais que têm aquelas cores assim, né? Que não tem nem cor, para ser sincera, né? A gente não sabe nem identificar qual que é a cor, muitas vezes, dentro do hospital, de tão antiga, de tão desgastada que aquilo ali vai ficando. E às vezes são pequenas ações onde a gente consegue ali trazer uma perspectiva, um aspecto melhor e um aspecto de acolhimento. Então, nesse sentido, os espaços da brinquedoteca hospitalar, ele é criado para favorecer essa brincadeira. Isso não quer dizer que a gente deva só colocar que a brinquedoteca é um lugar exclusivo para se brincar dentro do hospital, né? Eu brinco que uma brinquedoteca que está realizando o trabalho que ela, né, de forma eficiente é aquela brinquedoteca que vai se esparramando pela pediatria. É aquela brinquedoteca onde você vai plantando a semente no coração de todos os profissionais. E aí você vê um técnico de enfermagem buscar um brinquedo para tentar interagir com aquela criança, né? O fisioterapeuta pegando a chave para abrir a brinquedoteca o dia que a equipe não está lá. Então, aí a gente percebe que é isso, né?
Porque não pode ser só né? A criança não tem horário para brincar, gente. Que é uma outra dificuldade das brinquedotecas também. Às vezes os lugares têm brinquedotecas que passam grande parte do tempo fechadas. Porque além do espaço, você também tem que ter equipe. Você tem que ter pessoas que cuidem desse lugar. Pessoas que façam a higienização desses brinquedos, porque o brinquedo dentro do hospital é fonte de contaminação, né? Pessoas que proponham ações, que vá lá buscar as crianças, estimular, incentivar. Que ela, se a criança que não pode ir, alguém que vá lá e leve alguma brincadeira para ela poder realizar no leito. Alguém que ensine essas mães, porque as nossas mães jovens, as nossas mães adolescentes, são mães que nasceram num espaço de tempo onde esse brincar já foi perdendo, esses espaços de brincar já foi perdendo. Então, eu tenho muitas mães que falam, eu não sei brincar. Eu não sei cantar uma cantiga de roda. Eu não sei, né? Então, ensiná-las também. Porque brincar é uma forma de se comunicar com a criança. Quantas vezes o bebê tá chorando no leito, e aí as pessoas estão lá, então você chega, você conversa, o bebê ele busca interação. Gente, o ser humano ele é conexão, né? Você começa a conversar com o bebê, e aí você começa a estabelecer com ele, né? Falar, ô, que coisinha mais de bonitinha, né? Assim que a gente conversa com o neném, que é o manhês, né? Que é a linguagem materna, que é a linguagem do afeto. O bebê, ele olha para você, ele busca conexão, né? Ele começa a sorrir, ele começa a buscar interação. Então, olha só, ensinar as pessoas a interagir através do olhar, através do brincar, através da fala, através dessa fala lúdica, né? Essa fala afetuosa, melosinha, mas que cria ali conexão, que cria o espaço da brincadeira, que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo essa capacidade de se relacionar olho no olho, porque muitas vezes já no período da amamentação, essa mãe está no celular, olhando o celular, e o bebê está no peito. E aquele olho no olho, que a gente sempre incentiva tanto, né, tá ficando de lado. Então, gente, nós temos falhado no básico, né? Nós estamos deixando ali, olha, o básico nós estamos deixando. Aí eu trago alguns objetivos da brinquedoteca hospitalar, mas isso é uma coisa fácil da gente poder, né? Mas o maior objetivo da brinquedoteca hospitalar é garantir esses encontros. Encontro entre criança e criança, encontro entre criança e acompanhante, encontro entre criança e equipe. Tornar esse ambiente hospitalar um ambiente de vivências um pouco mais leves, né? Mais um pouco ressignificar esse espaço de sofrimento, mas também um espaço onde estamos todos ali lutando pela vida. Gente, o hospital, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas deve ser difícil trabalhar no hospital, né? Lidar com morte, lidar com sofrimento. E é tão assim, é tão ao mesmo tempo confuso, caótico, mas ao mesmo tempo tão lindo. Porque no hospital ninguém luta pela morte, todo mundo luta pela vida. Quem está ali internado está lutando para viver, quem está ali trabalhando está lutando para que ele viva. Então, a pulsão de vida que corre dentro do hospital, mesmo que a gente lide com essas situações, mas a pulsão de vida ela é muito forte. Talvez seja por isso que dentro de um hospital tudo fica muito mais claro, porque tudo pode esperar, gente, porque nós estamos dentro de uma emergência, a saúde ela é uma urgência. Quando você perde a saúde, tudo aquilo que você se preocupava é menor. Então, talvez nesses espaços as pessoas também estejam muito mais dispostas a receber, às vezes, uma coisa tão que a gente acha que é tão básica, mas é um sorriso, é uma poesia, é uma brincadeira, né? É o palhaço que chega e de repente a gente fala assim: nossa, como assim fazer rir dentro de um espaço com tanto sofrimento? Como assim? Nós somos complexos, mas nós somos caóticos e somos lindos e maravilhosos também por isso. Isso é a nossa humanidade. As pessoas estão dispostas a receber essas pequenas pétalas de vida, né? São pequenas gotinhas, gotinhas de alegria. Porque na urgência, tudo o que a gente acha que é problema, ele fica muito pequeno. Porque ali, né? Então, gente, imagina para quem não está conseguindo beber água durante dias, encostar uma coisinha, né? Molhar o lábio. Isso é uma
família. E a gente aqui no dia a dia, a gente toma nossa aguinha aqui, ó, a gente não tá nem achando tanto que isso é maravilhoso. Então, numa internação, isso fica muito evidente. O que importa, o que é essencial, o que é vital. E brincar é vital. Por isso que as nossas crianças que estão internadas precisam tanto de brincar. Elas precisam ter certeza que elas estão vivas, que elas têm saúde. E é mágico em ver uma criança que está ali, a criança às vezes está tão debilitada, e de repente, quando ela aceita a pegar um brinquedo, a segurar aquele brinquedo, ou ela te dá um sorriso durante uma brincadeira que você fez, aquilo ali, gente, para aquela família que está ali em torno daquela criança durante dias, né, numa situação que a criança está muito grave, quando essa criança, uma das primeiras formas dessa criança mostrar pra gente que ela tá bem é quando ela aceita brincar. E isso é mágico, isso é lindo, isso é vida, né? Então brincar é sinônimo de vida. É preciso garantir essa oportunidade para as nossas crianças. Então hoje, talvez mais do que, né, toda essa, a gente passou aqui um pouco pelas leis e a gente está à disposição, vou deixar os meus contatos à disposição para os municípios também que se interessarem entender um pouco mais como é que a gente pode estruturar isso, mas hoje mais do que tudo que eu gostaria de deixar para vocês é isso, é esse questionamento. O que tem nos faltado para atender esse direito das nossas crianças de brincar também hospitalizadas, né? Onde é que nós estamos errando aí? O que nós temos deixado de ver, tá? Eu espero ter colaborado, né? E assim, vocês vão ter aí uma manhã ainda maravilhosa. Temos muitos amigos. Eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final, porque eu tenho que voltar para o hospital, né? Mas agradeço imensamente, tá? A oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e me coloco à disposição para responder as questões e também para que vocês possam me contactar depois nos meus canais. Você quer que coloque aqui, Jaque? O Pode, slide por tem favor, seus o último canais? slide que tem. Então, Uhum. desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu acho que tem aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui tem os contatos da Jaque, tá, pessoal? Então, muito obrigada, Jaque, tá? Pela oportunidade, pelo seu tempo. Sempre um prazer te receber aqui pra gente, porque acho que é um assunto que muitas vezes as pessoas esquecem, né? De que existem essas crianças lá hospitalizadas que vão ficar um tempo aí. E aí, o desafio que eu deixo aqui para quem está nos acompanhando, quem está aí construindo seus planos municipais. Quem sabe, né? Eu acho que quem sabe não, né? Vamos colocar aí, ó, no diagnóstico, na fase de diagnóstico dos municípios, faz aí um mapeamento, se tem hospital no seu município, né? Se tem, às vezes até o posto de saúde mesmo, mas se tem um hospital que tem uma ala pediátrica, que tem crianças hospitalizadas, vamos fazer na fase diagnóstica, vamos averiguar se esse hospital tem uma brinquedoteca, se é um hospital particular, vamos tentar fazer um mapeamento aí com esse gestor desse hospital. Vamos ver se esse direito a brincar está sendo garantido nesse hospital da minha cidade, né? Então aí fica a dica para vocês lembrarem dessa infância aí que está hospitalizada, lembrar na fase diagnóstica de fazer uma averiguação nesses hospitais se eles estão aí cumprindo a lei nesse quesito de garantia do direito ao brincar dessas crianças. Então, fica a dica. Obrigada, Jaque. E a ideia, o contato dela tá aí. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. A gente vai falar agora com o Rodrigo Roblenho. Rodrigo, você está por aí já? Deixa eu ver. Rodrigo. Ah, já está aqui. Tô aí, cheguei aí na Muito. casa de todo mundo. A ideia desse encontro foi trazer diferentes integrantes da Rede Primeira Infância que estão aqui com a gente, né, de Minas Gerais, e com temáticas diversificadas, né? A Jaque trouxe aí a infância que está hospitalizada, eu trouxe a gente convidou o Rodrigo para ele poder falar um pouquinho, né, da experiência dele com o museu que ele criou agora recentemente aqui em Belo Horizonte, a experiência dele aí nas artes. E trazer um pouquinho, quem sabe, algumas ideias para vocês, enquanto municípios, de possibilidades, né, de trazer grupos brincantes para esse município. Enfim, vou deixar o Rodrigo falar aí para vocês, tá bom, Rodrigo? Ele Obrigado, vai Fernanda. apresentá-lo. Obrigado. Primeiro, agradecer você, né, e a Desirê também, que me
me puxar aí para essa rede. Eu acho é uma das coisas que eu acredito, afinal de contas, eu dei a sorte de levar a vida brincando, né? E de ainda continuar brincando. Meu nome é Rodrigo Roblenho. A Jaque gosta de chamar de Jaque, eu gosto que me chama de Roblenho, que é meu sobrenome, porque Rodrigo tem muito, né? Então, Roblenho somos menos Roblenhos. É, eu Uma das coisas acho fundamentais da minha vida, eu dei a sorte que com 12 anos eu conheci as duas grandes paixões da minha vida, que é o teatro e o escotismo, né? Então, eu com 15 anos coordenava colônia de férias para crianças menores que eu, né? Eu, uma criança coordenando colônia de férias. Então, esse olhar pelo escotismo, que agora inclusive aceita crianças com 5 anos de idade, né? Já podem e frequentar o escotismo, e o trabalho de teatro que se transformou em palhaço, e apesar de palhaço não ser só para criança, meu óculos está torto, né? Eu acabei de sentar nele. Apesar de palhaço não é só para criança, mas é um dos elementos que a gente pode usar aí com as crianças, né? É, e eu fui uma criança que brincou muito, eu estava ouvindo a Jaque falar, você mesmo falar, de várias maneiras, né? Eu morava na última rua da cidade, então, assim, o meu quintal, ele era de quilômetros e quilômetros. O meu quintal tinha um rio que passava, né? Que a gente pulava dentro, né? O meu quintal tinha cavernas, né? O meu quintal tinha morros para a gente descer com aqueles papelões. Meu quintal tinha espaço de briga, né? A gente brigava pra caramba, né? É, isso é muito legal. E depois eu fui brincar só dentro de casa com meus bonequinhos e eu construí a minha conexão com o mundo. Acho que foi muito a partir disso. Vou dar um exemplo rápido. Eu lembro que os meus bonecos, aqueles pequenininhos que a gente ganhava quando comprava um doce, alguma coisa, eu tinha dois países. Eu tinha dois países. Um país era o país dos bons e outro país era o país dos maus. A primeira característica deles era isso: eu tinha os bons e os maus, né? E eles não se misturavam. E os maus eram os que eu achava mais feio, os bonequinhos, os que estavam quebrados, que eu não gostava. Com o tempo, esses bonecos eles passaram a eu ficar na dúvida. Aí eu criei o terceiro país, dos mais ou menos. E aí, com o tempo, eles passaram a poder ir de um lado para outro. Então, já não tinha os que eu gostava mais, os que eu gostava menos. Eram só por organização de ter 3 países para realizar seus eventos. E aí começou a ter banco, começou a ter polícia. O grande evento eram os jogos de futebol, e eles conversavam, e aí eles se reuniam com os bonecos maiores, que eram meio que os deuses da história, os que mandavam, né? E acho que aí eu fui construindo um pouco minha conexão com o mundo, de entender o mundo, né? Quer dizer, não tem só justos e maus, mas tem todo mundo. E quer dizer, eu fui pensar nisso depois dos 30 anos de idade, quando eu revisitei isso. Bom, nada disso eu ia falar, então, para eu não me perder tanto, que eu me perderia, né? E o tempo, eu vou acompanhar um pouquinho, vai ser um pouco entre leitura e conversa, tá bom, gente? Primeiro veio assim, brincar itinerante. Eu falei, de onde a Fernanda, em que conversa, em que momento da minha vida eu falei alguma coisa para ela que estimulasse o brincar itinerante? Aí eu comecei a pensar, olha só, vamos pegar a coisa que a gente vê toda hora. Criança na mão de um adulto andando na calçada, pulando de um lado para outro. Pulando de um lado para outro. Né? Pum, pum, pum. Aí a pessoa vira e fala assim, menino, anda direito. Né? Ou a criança que chega, a hora que a gente chega em casa, ela desenhou na parede toda. Eu tive um afilhado, eu não tenho filhos, mas eu tive um afilhado que ele, esperto, acho que já tinham falado muito vezes para ele não desenhar, o quarto dele não tinha nada desenhado. Aí quando a gente foi mudar, eu tirei
um painel que ele tinha pendurado na parede, atrás do painel estava cheio de desenho dele, né? Então, essa criança, a criança que está na sala de aula, fazendo assim, aí a professora vira assim, menino, volta para cá, né? Menino, presta atenção, né? Ou criança que anda no meio-fio, né? Fica ali se equilibrando com o meio-fio como se estivesse no mais alto penhasco do mundo lá. Essas situações, então, para mim, elas me mostram uma coisa. O brincar é itinerante desde que a gente deixe ele viajar. Aí me provocou assim, ok, deixa eu ver o que é itinerante no dicionário. Vamos lá. Primeiro, aí eu vou ler aqui. Aquele que transita, se desloca, viaja. Segundo, instituição ou atividade que faz esse deslocamento, tipo um vendedor itinerante, né? O vendedor ambulante, vendedor itinerante. E terceiro, uma atividade que por si só ela é feita em deslocamentos sucessivos, tipo o circo itinerante, né? Aí, para não falar que é um vírus, né? Que a gente está, né, ainda sofrendo a ideia dos vírus, para não falar que é uma bactéria, então o brincar, para mim, ele é esse bichinho que está dentro da gente. E ele itinera dessa maneira, né? Uma das maneiras dele itinerar é dessa maneira. Ele se desloca porque a gente se desloca. Aí tem dois aspectos para mim que são fundamentais para a gente pensar nesse deslocamento. Primeiro, ressignificar o espaço público, na verdade, todos os espaços, mas em especial o espaço público, para que ele deixe de ser aquele lugar de trânsito, aquele lugar de passagem, para que ele volte a ser um espaço de encontro, de experiências, né? Eu vi gente comentando aí de lembranças, não deu para eu ler, porque eu estou desesperado com o tempo. E aí, eu... Agora, peraí, ressignificando o espaço. Agora, tá vendo? Eu fui falar disso, me perdi. Deixa eu só fazer um negocinho aqui que eu tinha pensado. Olha que legal, olha que legal. Morar num museu dá isso, olha. Fica passando uma vaquinha na frente da gente, sem mais nem menos. Depois Ô, fala um pouquinho do seu museu, Rodrigo. Vou ô, falar. Já estão querendo Micaele, falar, isso é legal. Fala, quem quer falar? Isabela. Não? Quem quer Eu falar? acho que era só o microfone dela que estava aberto. Ah, tá. É, a, a ideia do espaço público, bom, já que falou um pouco ali do hospital, né? É, a gente vê algumas experiências e que aí eu estou falando, ele deixa de ser esse espaço de trânsito para ser um espaço de conexão, de encontro de experiências. Então, eu vejo experiências super legais que podem ser feitas com bem pouco recurso e que estimulem o movimento do brincar, né? Calçadas coloridas, desenhar jogos, né? Amarelinha nas calçadas, muros. A gente insiste em ter muros cinza, branco, né? O muro pode ter uma história contando, ele pode ter um desenho, brinquedos sonoros são espaços que eu já vi, né? Para fazer esse exercício. Eu mandei algumas fotos para vocês na época, na Espanha, em Madrid, a cada 100, 200 metros tem um pequeno parque para as crianças brincarem, para as crianças pequenas brincarem, sabe? Então, esses espaços, eu brincava em terreno baldio, né? E a gente tem outros terrenos, outros espaços, pequenos cantos de praça que podem virar, só de você passar, né, numa cortina de plástico que seja, né? Que você passe ali, já é um brincar, já... Criança não brinca com brinquedo, muitas vezes ela brinca com a caixa, né? Ela brinca com a caixa do brinquedo, né? E a gente quer que ela brinque com aquele brinquedo, ela quer a caixa, porque a caixa ela está ativa na caixa. E os brinquedos que a gente tem dado é um brinquedo passivo, né? Eu coloco ele para o brinquedo brinque, não eu com ele, né? O O brinquedo brinca pano, né, sozinho. Rodrigo? É, Um simples pano vira tanta coisa, vira saia, vira vestido, vira capa, vira cabaninha.
E aí a gente quer meio que é legal o verbo, né? O português, né? A língua portuguesa, o verbo, digo a palavra portuguesa, porque criança tem a ver com brincar, e a gente pode brincar que adulto tem a ver com adulterar, né? E aí a gente fica querendo adulterar a criança, né? Já transformá-la em adulto, quer dizer, adulterar a criança. Então, uma criança riscar um livro é um absurdo para nós e é um aprendizado para ele, né? É um exercício que às vezes aquele risco não é um risco, não é ele nem tentando escrever, é ele é, sobrando pela mão o que está na imaginação, né? Saindo um pouquinho pela mão o que está na imaginação, né? E a gente tem que permitir isso. A gente tem que permitir isso porque esse é um dos brincares, né? Então, a itinerância, pegando a ideia tanto do ressignificado do espaço público, quanto ressignificar o próprio brincar. Porque o brincar ele não pode ser uma ação, ele não pode ser um momento, ele não pode ser um lugar, né? Não pode ser uma época da vida. O brincar, ele tem que ser esse estado de ser, né? A gente olhar para o mundo com esse estado de ser. Porque se a gente adulto não brinca, se a gente não permite o brincar, se a gente tolhe o brincar, se a gente ensina que brincar é perda de tempo, e não ensina assim, ó, olha, isso é perda de tempo. A gente ensina não brincando. A gente ensina pelo exemplo, nesse caso, mau exemplo, né? A gente ensina não brincando, a gente ensina não propiciando, né? Então, a gente tem que trazer para dentro da gente a ideia do brincar. Eu sou um dos coordenadores da Sociedade do Riso, e a Sociedade do Riso é a instituição que agora gere o museuzinho, né? E uma das coisas que a gente faz é a visita, já aqui em hospitais, em lares de idosos, né? A gente trabalha muito com idosos, na verdade, mas também já fomos em creches, também vamos nessas instituições de proteção de menor que fica lá guardado enquanto está tendo os outros problemas todos e é muito pesado. E aí, no curso de palhaço, um dos exercícios que eu dou, que eu acho que é um legal para vocês aí pessoalmente fazerem, é o seguinte: a gente sai de casa para ir para a padaria, sei lá, todo dia, para ir para o trabalho todo dia. Esse espaço, por ser conhecido, ele vira um espaço de trânsito, um espaço só. Eu falo que a gente já inventou a máquina do tempo. Aquela do filme Jornada nas Estrelas, que eles estão lá no. Máquina do tempo, não, que eles estão lá na nave, aí eles fazem brown e aparece lá no planeta. Brown. A gente já inventou isso, né? A gente já inventou isso porque está dentro da gente. A gente sai de casa, brown, e aparece no trabalho. Brown. Sai do trabalho, brown, e aparece na escola. Brown. Sai da escola, brown, aparece em casa. Brown, né? Então, o que eu peço para eles? Ao sair, olhe como se você fosse estrangeiro. Olhe as coisas como se você fosse estrangeiro. Olha, eu nunca vi aquilo. Você vai descobrir buracos, texturas, escritos, cartazes, pessoas que você não tinha visto antes. Isso é um bom exercício para a gente ver como a gente tem desprezado o espaço público, né? A Jaque falou da brinquedoteca, né, que se espalhe pelo hospital e que viaje dentro de cada um. É mais ou menos disso também que eu estou falando, né? A ideia do brincar, ela tem que acontecer, e aí eu acho que entra na ideia do itinerante, ela tem que acontecer de maneira que ela esteja presente. É meio essa ideia do bichinho mesmo, do vírus mesmo, ele está espalhado. Então, permita que as pessoas, né, vamos permitir que as crianças, elas tenham esse espaço do brincar em todo lugar. A gente não pode ficar achando que brincar tem momento, que brincar tem hora, porque
a Fernanda ali falou, né, que é mostrado que é o momento, os Bob Esponja, né, da vida, né? Eles vão absorvendo tudo. É um exercício que ele, por si só, é construção de conexão com o mundo, de relação com o mundo. O brincar, porque o que nós somos, né? Nós somos a relação da gente, com o outro e com o mundo. E a criança vai construindo isso principalmente aí. Eu, quando, quando eu vejo essas discussões né, as questões de racismo, de todo tipo de preconceito, né? A primeira coisa que eu penso é falta brincadeira na criança. É a primeira coisa que eu penso. Porque se todas essas crianças que têm essas características diferentes brincassem juntas, né, a coisa andava. Só que aí chega um adulto e fala assim: não, não brinca com ele, não, não, cuidado com ele. Por, natureza. Olha só, por exemplo, natureza. Eu nos escoteiros, né? A gente, quase todos os escoteiros se reúnem em parques, né? Aí chega lá num parque, um menino vai e sobe numa árvore. Tem adulto que chega e fala: desce daí, que você vai machucar, desce daí que você vai estragar a árvore. O que a gente está construindo? A gente está construindo uma ideia de que a árvore é a culpada do xingo que eu levei enquanto criança. E eu acho que isso cala muito forte dentro da gente, a ponto da gente não gostar tanto das árvores. Não é só isso, mas é um elemento a mais, né? Então, para resgatar, para eu finalizar, eu vou pular um monte de coisa aqui, para até falar da proposta do museuzinho, né? Que é a ideia de onde esse brincar também vai estar. A gente tem, são mais de 2.000 brinquedos de várias épocas, tem um quintal para as crianças brincarem, então a gente tem brinquedos para serem vistos e brinquedos, obviamente, para serem usados. Agora, nos domingos de junho, nós vamos ter aqui a troca de figurinhas da Copa, né? Então, quem quiser vir visitar o museu e aproveitar e trocar figurinha, aí a gente pôs uns livros, estava pegando uns livros para os pais verem sobre a história das Copas, sobre jogadores de futebol, né? Para os meninos poderem brincar. Além de troca de figurinhas, a gente pôs alguns brinquedos com temática futebol para as crianças brincarem também. E tem uma parte grande e importante do museu que fala sobre os escoteiros. Além disso, a gente está ampliando a nossa biblioteca sobre temática do brincar, né? Então, a gente tem até a visão do que era brincar há 50 anos, há 100 anos, há 20 anos e agora. Isso é importante para a gente. E a gente agora está montando um projeto que é trabalhar com voluntários para levar. Isso é um projeto que pode ser muito legal nas cidades, voluntários brincantes, né? Então, chegar a um grupo de pessoas que podem ser crianças, adultos, jovens, velhos, tal. A gente fez isso durante muitos anos aqui em Belo Horizonte. A gente juntava uns 10, 11, 12 brincantes ali na década de 90. Vocês lembram que era do século passado? Vocês lembram, né? Mais ou menos do século passado. Aí essas crianças a gente juntava e começava a brincar. As pessoas viam a gente brincando e ia juntando famílias, 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 que é muito legal também, né? Quando junta famílias, né? Com as crianças. E daí saíram vários brincantes que estão trabalhando pelo Brasil afora, grandes brincantes, alguns já eram, né? Roquinho, que é famoso aqui, né? A Delcim também tem muito conhecido aqui. Flávia está na França, o Farias está fazendo vários trabalhos aqui em Belo Horizonte. Então, foram brincantes. Rosângela, que é uma grande brincante também, né? Que a gente fazia por nossa conta, porque a gente queria. Então, de repente, ter aí uma pessoa na prefeitura contratado para isso, e juntando um grupo de voluntários, que pode ser, por exemplo, voluntariado institucional, eu acredito que toda só vai conseguir fazer
melhor um trabalho aí para a infância, para a cultura infantil e cultura em geral, se a gente reunir o capital das empresas, mais as leis e a postura dos órgãos públicos, mais a força que tem as, as ONGs, né, as organizações não governamentais. A Desirê pediu para eu falar do onde é o museuzinho. Ele fica no bairro Itapuã, na rua São Miguel 715. Mas vocês podem achar ali no Instagram Museuzinho, Z-I-M, porque é mineiro, né? Então tem que ser museuzinho, não pode ser museuzinho, não, museuzinho, tá bom? E fica aqui à disposição, gente. Tentei correr aqui, saltei metade do que eu ia falar, mas falei outra metade, tá bom? Obrigado, Fernanda, obrigado, Desirê, obrigado todo mundo. E que bom que tem gente eu vi gente de várias cidades aí, fico feliz, vi que tem muita gente ali da região do sul, ali, indo para Poços de Calda. Parabéns aí, se juntem para fazer esses trabalhos aí. Estou aqui ainda, tá? Obrigada, Rodrigo. Bom, eu acho que a ideia também de trazer o Rodrigo, né, dele que ele falou, ele tem uma experiência também fora do país, ele tem uma experiência aí no museuzinho. E eu acho que o que fica aí de dicas, né, para vocês enquanto municípios, nos planos municipais, quem sabe mapear esses espaços de brincar para que a criança possa itinerar, né? Ela possa passear pela cidade, ela ter possibilidade desse brincar nas praças. Quem sabe essa praça, né? Ela não precisa ser a mesma, com o mesmo tipo de brinquedo, com as mesmas possibilidades. Ela pode ser uma praça que ela vai ter ali um chão riscante. Eu gosto muito do chão, da parede riscante, que às vezes é um chão mais lisinho ali, que a criança tem a possibilidade ali de levar um giz e desenhar nesse chão. Acho que aqui em Belo Horizonte a gente tinha uma praça dessa. Uma parede riscante, um parque sonoro. A praça nem sempre tem que ter aquele brinquedão todo colorido para a criança subir, escalar, escorregar. Pode ter uma praça assim, pode ter uma praça só gramada com árvores, né? Pode ter um parque. A sua cidade, será que tem um parque que foi ali, né? Que se não tem um parque, quem sabe fazer aí, né? A Secretaria de Meio Ambiente colocar um parque aí que tenha a possibilidade dessas famílias irem passear, fazer um piquenique, com árvore para as crianças subirem. Então, eu acho que esse sentido do itinerar desse brincar é nisso, né? Quem sabe a ideia aí que o Rodrigo trouxe desses voluntários brincantes, será que na sua cidade eu tenho grupos que trabalhem com brincadeiras, que possam levar um pouco de brincadeiras para as escolas, para os hospitais, fazer trabalhos em praças? A gente tem N possibilidades que a gente pode colocar nos nossos planos municipais. E aí, antes disso, a gente fazer esse mapeamento do diagnóstico, né? Que eu sugeri ali, né? A gente sempre fala, quando a gente vai falar de diagnóstico, o que que eu tenho no meu município e o que que eu não tenho, né? Para a gente partir do princípio, o que que eu preciso para eu trazer esse brincar, permitir que as crianças tenham. Porque a criança, se a gente for parar para pensar, ela não necessariamente ela tem um impulso do brincar muito inerente. Então, onde ela estiver, ela vai brincar de alguma forma, né? Ela vai, assim, inventar uma brincadeira, ela pode estar ali desde que ela se sinta ali num espaço ali que ela que vai ser criança, né? Ah, igual o Rodrigo falou, não vai perder tempo com isso, não vai brincar, não, vai estudar, vai fazer isso. Claro que estudar é importante, mas a criança também tem que ter aquele momento ali que ela vai ter ali esse tempo para ela brincar. Então a gente não pode ocupar o tempo da criança com tantas atividades, né? Então, o que que eu vou permitir que essa criança brinque, essa cidade acolhedora. E para que essa criança possa saber, muitas crianças que moram em apartamento, que não têm essa possibilidade, né? Tem um tempo muito reduzido, enfim, são várias possibilidades, dependendo do contexto de cada município. Quem sabe criar aí momentos de trilhas, né? Os parques, eu fazer aí lugares com acessibilidade, com trilhas. Né, bem orientadas para as famílias irem com as crianças, porque as famílias ocupam, gente. A gente pensa, parque para quê? Né? Belo Horizonte é uma cidade que tem muitos parques, né? E a gente vê que as famílias vão e elas ocupam, né? As praças, quando elas estão ali bem
bem arquitetadas, elas vão, as famílias saem de casa. Muitas vezes a gente tem que dar um incentivo para a família sair de casa e levar essa criança, porque a criança, às vezes, onde ela estiver, ela vai brincar. Se não tem brinquedo, vão brincar de esconde-esconde, vão brincar de pega-pega, vão brincar de. A criança vai, ela já tem esse impulso desse brincar. Então, obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Eu vou chamar agora a Maria, lá do município de Campestre. Ela vai falar um pouquinho para vocês da experiência da construção do plano municipal lá do município de Campestre e trazer para a gente algumas ideias, né, do que eles colocaram lá no plano deles, de possibilidades desse brincar para as crianças no plano municipal de Campestre. A Maria já está aí, pode abrir o microfone, Maria, pode se apresentar, falar um pouquinho, de você e falar um pouquinho aí do plano municipal aí de Campestre. Seu microfone está fechado, Maria. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Maria, quem me conhece, eu sou aqui do município de Campestre, sou assistente social e sou vice-presidente do CMDCA do meu município e estou também como coordenadora do comitê da primeira infância. Eu queria, assim, introduzir minha fala como uma reflexão da Gabriela Ministral. Eu gosto muito dessa fala dela, desse pensamento que ela fala, que muitas das coisas que queremos, pode esperar, mas a criança não, que é o momento que ela está se formando, os ossos, o sangue, então ela não pode esperar. E fala que a infância tem pressa, a infância não pode esperar, né, a vontade do adulto agir. E quando a secretária de assistência social me convidou para fazer parte do comitê, de coordenar o comitê, eu fiquei assim um pouco apreensiva, porque eu não sabia muita coisa em relação ao plano da primeira infância, e a gente teve assim um suporte muito especial da REP, né, Desirê, o professor Rogério, as professoras Sandras, né, as duas professoras, deu assim, um suporte muito bacana para a gente em todas as nossas dúvidas. A gente construiu o plano 2023-2024, nós fizemos a pesquisa com as crianças das escolas de educação infantil, e no início que a gente fez a proposta de ouvir as crianças, a gente percebeu ali da direção da escola da educação infantil ficou um pouco resistente. Nossa, mas como que a gente vai fazer essa oitiva das crianças? Eles não têm maturidade para poder falar, de responder, mas aí a gente foi assim, feito um convencimento, né, com a supervisão, com a direção da escola, com a secretária de educação da época, e nós fizemos um questionário, e as crianças responderam juntamente com as famílias. Nós fizemos os gráficos, assim, está no plano nosso, então eu queria passar um pouquinho desse resultado para vocês, dessa pesquisa com as crianças da educação infantil, que foi muito bacana. No gráfico, nós colocamos assim, o que você mais gosta na escola, né? Imagina o que eles responderam. Então, 22% falou que gostava da sala de TV. 31% falou, eu gosto mais do parquinho. 33% teve preferência por parquinho de areia. Eu gosto mais do parquinho de areia. Então, a gente vê, né, o gosto das crianças em relação, assim, o brincar, o estar no espaço, igual, né, os outros palestrantes que já falaram antes de mim, da importância e o gosto pelo brincar. Né? Então, as crianças, a maioria, eu gosto do parquinho da areia. Apenas 3% das crianças falou que gostava do banho, e 11% falou que gostava do refeitório. Quer dizer, o gosto pelo brincar, o gosto de estar em espaço livre, né, em contato ali com a natureza, ganhou 33%. Eu gosto de estar no parquinho de areia. E depois, qual é o espaço da cidade que você mais gosta, né? As preferências. Então, 10%, eu gosto de estar nas sorveterias. 20% diz, eu gosto de estar na minha casa.
19% disse assim, eu gosto de estar na praça central da minha cidade, que a gente é uma cidade, assim, tem uma praça bem bonita, com bastante árvores, flores. Então, elas falaram que 19%, eu gosto de estar na praça central da cidade. Durante todo o nosso plano, a gente preferiu, assim, colocar os desenhos deles, assim, nas páginas do plano. Então, teve criança que desenhou a praça da cidade, desenhou a igreja, e 51%, eu gosto da praça de esporte, porque aqui na nossa cidade, né, tem 3 ginásios de esporte, e perto, assim, no mesmo local, tem o parquinho, que até agora ele foi reformulado, que vai ser mandado, né, para o MAP como proposta de reforma de parquinho. Ficou muito bonito, assim, fez a reforma. Então, eles, na resposta qual o espaço que você mais gosta na cidade? Aí eles responderam, 51%, eu gosto de estar no parquinho da Praça do Esporte, que aqui é conhecido assim, parquinho da Praça do Esporte. Então, foi a maioria respondeu que gostaria de estar que gosta de estar nesse espaço. E a outra pergunta, do outro gráfico que a gente, no formulário que nós elaboramos, falou assim, como que você gostaria que fosse a sua cidade? Aí das preferências, né? Aí 2% falou assim, eu gosto de estar em áreas verdes, 2%, e fazer piquenique. 27% das crianças falou assim, eu gostaria que tivesse abrigo para os animais, né? Preocupou com os animais. 17% preocupou com a segurança da cidade. Eu preferia que tivesse mais policial. 17% pediu mais policiais. E, confirmando ali o espaço do brincar, 54% falou assim, nós queremos mais brinquedos, nós queremos mais parquinho. Olha que interessante, né? Tudo convergindo pelo gosto do brincar, né? 54% então falou assim, eu gosto mais de brinquedos de parquinho. Então, vendo ali a preferência das crianças. E a outra pergunta que nós colocamos no questionário para as crianças responderem na possibilidade, né, de você ser prefeito de sua cidade, o que faria? Aí, falando das preferências deles, de enquanto se eles fossem prefeito. 39% das crianças falou assim que dava doce para as crianças, 39%. 12% falou assim que fazia mais praça na cidade. 1% disse que respeitava mais as pessoas. 15% disse que cuidava mais dos animais. Ele falou assim de bastante coisa, né, que eles queriam falar. 15% cuidava mais dos animais, mas a maioria deles disse que dava picolé. 33% daria picolé para as crianças, né? Então, aqui vendo da preferência das crianças. É interessante que, durante a pesquisa, a gente percebeu, assim, que as professoras, né, as coordenadoras de educação, assim, elas ficaram meio receosas, né, como que iria abordar as crianças com essa temática, né, do brincar, da entrevista, mas, assim, foi tão espontâneo que eles, além deles fazerem responderem às perguntas, eles fizeram desenho também, para mandar para o comitê escolher. Então, na nossa capa do desenho, do plano, nós fizemos uma eleição, uma votação, e nós, não sei se daqui para você está vendo, eles escolheram, o comitê escolheu esse desenho aqui de um parquinho, desenhado ali com árvore, com grama, foi o desenho mais votado para ser a capa do desenho, né? Foi tudo assim escolhido, né? Qual desenho que a gente ia fazer, e aqui a criança fez um arco-íris, né, do modo dela, com um desenho de uma carinha, coração, não sei se está dando para ver aqui, e aí a gente foi escolhido essa capa aqui,
de forma coletiva, para ser a capa do nosso plano. Então, e durante o plano também a gente escolheu vários desenhos, as crianças desenhou a praça de esporte, desenhou eles jogando bola, e a gente colocou no plano também, foi tudo assim, os desenhos escolhidos para colocar no plano. E nas ações que a gente colocou, no quadro de ações, a gente deliberou para ser implantado, antigamente, né, antes, era o programa Criança Feliz. Hoje já mudou, já é serviço. Então, a gente está atento, assim, para estar conversando com a Secretaria de Assistência Social, né, para implantar esse programa no município, para as famílias serem visitadas, com toda a metodologia, né, do MDS. A gente colocou várias ações, mas acho que essa é o que mais tem a ver aqui com a nossa fala de hoje. E a gente percebe assim, nossa, mas será que precisa de ter conscientização dos pais da importância do brincar em pleno século XXI, igual, né, a Jaqueline falou, a Fernanda falou, e nós temos uma experiência assim que me marcou muito, que eu gostaria de falar aqui, que nós no acolhimento institucional, nós recebemos uma criança de 2 anos, entre 2 anos e meio e 3 anos, ela não tinha diagnóstico e ela era fechada, ela era colocada dentro de um berço e ela chegou para a gente toda assim ferida, com sarna, porque tinha contato com ratos. E ela, durante os primeiros dias da infância dela, ela permaneceu fechada dentro de um berço. E ela, depois a gente levou ela para fazer o diagnóstico, e realmente teve o diagnóstico de autismo, de TEA, e ela tem pavor, ela chega perto de berço, ela treme, assim, ela tem medo de berço, porque ela ficou os primeiros dias, os primeiros anos de vida dela fechada dentro de um berço. E no acolhimento tem 2 parquinhos, tem um parquinho próximo do acolhimento e tem outro parquinho no campo. E a gente levava a criança, né, a criança para brincar, não vou citar nome, né, assim, né, para preservar a identidade, né, questões éticas. Ela não conseguia ter movimento de brincar no parquinho, de descer, o movimento assim, né, de colocar as perninhas e descer. Aí a gente os educadores teve que fazer todo o trabalho de ensinar a criança a subir a escadinha, da criança descer o parquinho, assim, e aí com o tempo ele foi aprendendo a brincar no parquinho, a descer o escorregador, mas você vê a alegria que ela apresentava a hora que ela ia para o parquinho, ela fazia assim com as mãozinhas, batia palma, sorria, porque ela não verbal, né? Ela não conseguia verbalizar as palavras, mas ela demonstrava com as atitudes dela, a alegria de estar naquele ambiente, porque ela passou 2 anos e meio, entre 3 anos, da vida dela dentro de um berço. E a gente pensa assim, nossa, mas em pleno século XXI isso é possível? É possível sim, as famílias em situação de vulnerabilidade, de pessoas que não têm uma compreensão da realidade, da importância do brincar, não tem esse entendimento, às vezes tem já um diagnóstico de autismo também, os pais têm alguma deficiência, eles não entendem, então a rede de proteção tem que estar atenta a isso, de estar levando esse conhecimento para as famílias, da importância do movimento, de estar em parto, de aprender a brincar. Essa criança, a gente foi levando ela para pai, no centro de reabilitação, levando ela na fono, e com o tempo, assim, ela foi desenvolvendo e conseguiu aprender a brincar. Então, essa é uma experiência que eu tenho, que eu carrego comigo, vou levar para a minha vida, de ter uma criança que passou os primeiros anos dela fechada dentro de um berço, ela tem pavor de berço, não gosta nem de chegar perto, e quando ela chega perto de um parquinho, para a gente, assim, é algo tão comum em estar num parquinho, não, para ela vibra, ela grita, ela faz um movimento de alegria de estar naquele parquinho. Então, a importância da conscientização das famílias, né, de levar as crianças para estar no ar livre, de brincar, de apropriar daquele espaço, né, falar, esse espaço é meu, eu posso estar ali a hora que eu quiser, igual, eu achei muito interessante ali, Jaqueline, falar que o brincar não tem hora, e às vezes nós adultos falamos, não, agora não é hora de brincar, mas para a criança o brincar é todo o tempo. Eu tenho uma netinha
netinha de 6 anos, ela, vamos brincar, ela gosta de brincar de pega-pega, de brincar de verdade desafio, que essa brincadeira foi ela que me ensinou, eu nem sabia como que funcionava, e a gente vai adaptando ali, fazendo os desafios, como que ela gosta de brincar, e não tem hora, e nós adultos queremos colocar hora para brincar, mas não existe hora, principalmente igual a gente já enfatizou da criança hospitalizada, da criança em situação de acolhimento, que a gente tem essa conscientização, que tem que conscientizar os educadores de acolhimento institucional, porque ali é uma rotina tão corrida, e umas demandas tão complexas que não existe tempo para brincar. Então, interessante ter essa campanha dentro dos acolhimentos institucional, que precisa de ter o horário, assim, das crianças brincar, de acompanhar o brincar dessas crianças, porque vem de um sofrimento muito grande, e precisa ter essa conscientização. Eu acho que esse espaço de hoje é muito importante, eu acho que deveria ter mais desses espaços de debate, assim, de live, falando sobre isso, convidar os diretores de acolhimento institucional, os presidentes, os diretores de escolas, presidentes da MDCA, rede de atendimento, para falar sobre essa temática, não só no espaço assim, de maio, mas também fomentar mais esse debate durante todo o ano. E nós aqui, também na Secretaria de Saúde, o objetivo nosso aqui também, nós colocamos, 100% dos espaços, a implementação do espaço lúdico nos equipamentos de saúde, por exemplo, nas UBS, nos PSFs, na sala de vacina, quando a criança está ali esperando para ser atendida, ter ali a brinquedoteca, aquele espaço da brincadeira ali, para não ser um espaço tão, assim, pesado, né? Eu acho que a brinquedoteca, os brinquedos, deixam os espaços mais leves para a criança. Aqui no centro de imunização aqui da nossa cidade, já tem a mesinha ali, já tem os desenhinhos para eles ficarem desenhando, mas a gente vai fazer as reuniões, assim, do nosso comitê para expandir isso para os outros PSFs também, para na UBS ter também esse espaço de brinquedoteca, e nós colocamos também da implantação de um espaço de atendimento, de um centro de neurodivergente aqui no nosso município, porque era uma fila enorme para atendimento, e graças a Deus a gente conseguiu montar esse centro de centro neurodivergente. Depois, se alguém quiser o contato, eu posso ver com as meninas lá para me colocar no grupo, qual os municípios que tiver interesse, e a gente está conversando com a direção do centro para a gente colocar em anexo no plano um parquinho inclusivo, né? A gente já mandaram o convite para a gente estar conversando para implantar esse parquinho. E a gente vai solicitar também para os equipamentos de saúde que tenha também a caixa da calma do brinquedo, né, para os neurodivergentes acalmar quando está em crise, porque eu não sei se vocês sabem, né, eu sou adventista, e na nossa igreja tem o Ministério do MAP, que é o Ministério das Possibilidades, que cuida da parte assim, de atender as crianças neurodivergentes, para ter a sala da calma. Então, todas as igrejas vai implantar a sala da calma, vai implantar o espaço do brincar ali para as crianças neurodivergentes, a caixa da calma, porque quando a criança vai para o culto, ela entra em crise, ela tem um espaço do brincar ali, tem a sala da calma, tem a caixa da calma. É um movimento que está tendo no Brasil inteiro de implantar esse espaço para as crianças neurodivergentes, e a gente quer trazer isso para o nosso município também, dos espaços, equipamentos de saúde, ter também esse espaço, né? Ter a caixa da calma para atender as crianças também, que a gente tem que pensar também nas nossas crianças neurodivergentes, né? Não só as crianças ditas normais, mas pensar também na inclusão do brincar das nossas crianças neurodivergentes também. E a gente está
na parte da educação, a gente também criou ali a sugestão de reutilizar os espaços que garantir a ampliação e a reaproveitar também os espaços para poder ser utilizado para o brincar. Não só aqui, o que já tem, mas reutilizar os espaços que dá para utilizar para as brincadeiras, para os parquinhos, conseguir implantar novos parquinhos nas periferias, que foi discutido essa parte, né? Por que existe parquinho só no centro? E as crianças da periferia, como que fica, né? O brincar delas. E aí a gente colocou também de garantir a implantação de parquinhos nas periferias também, para as crianças que, talvez assim, por questões financeiras, de não conseguir ir sempre na Praça Esporte, ter aquele espaço ali para eles poderem brincar e garantir esse direito, né, que está não só na Constituição Federal, mas também no Estatuto, e garantir esse direito que é tão importante para o desenvolvimento das nossas crianças, né? E a gente... Oi? Tem algumas pessoas perguntando sobre esse espaço neurodivergente. Aí, o que eu queria propor? Porque o nosso tempinho já está um pouquinho avançado, só para a gente eu vou daqui a pouquinho para o Rogério falar, que ele levantou as mãos. Eu vou pedir passar seu contato para essas pessoas que perguntaram sobre o espaço neurodivergente, que eu acho muito interessante também. Todas essas pontuações que você trouxe, né? Que a criança da periferia para brincar também, a criança que tem neurodivergente também tem esse espaço da calma. Eu vou pedir vou passar seu contato lá no grupo, pode ser, Maria? Pode sim. E só para finalizar... Quiser falar um pouquinho desse espaço da calma? Pode finalizar, vai lá. No caso, o espaço da calma, assim, que está implantando no Brasil, nas igrejas, é um espaço, assim, acolhedor, assim, que é pensado na arquitetura, do desenho da cor da parede, os brinquedos, ali uma poltrona para a mãe poder sentar com a criança, um tapete, essa caixa da calma que tem os brinquedos já próprios, né, para os neurodivergentes acalmar ali. A gente está pensando nisso, de fazer isso na nossa igreja local aqui, mas já tem igrejas já no Brasil que já está fazendo isso, que é o espaço da calma. E isso daí poderia estender, né, para os outros ministérios, outras igrejas também, de ter essa sala da calma, de ter a caixa da calma para atender as necessidades das crianças neurodivergentes. E nós tivemos também um congresso em Alfenas, e até eu posso ver também com o professor lá da Unifal, que ele organizou na igreja de Alfenas. Eles fizeram todo um ambiente também acolhedor, assim, para atender as crianças neurodivergentes. Foi um congresso assim, de um dia inteiro de palestrante, para falar, para atender a questão também do brincar. Ali montou um ambiente assim, onde as crianças pudessem estar ali para conhecer. Foi muito bacana. A gente, quando tiver de novo, eu ver com ele quanto que vai ser esse congresso novamente. Posso estar colocando no grupo para todo mundo, né, quem quiser estar presente nesse congresso, que fala sobre a inclusão da criança em todos os sentidos. Eu posso estar colocando no grupo também. Acho que foi o ano passado, o ano retrasado que teve. Eu acho que vai ter de novo. Vai ver palestrantes de vários, pessoal de São Paulo, pessoal de Alfenas também participou, de vários lugares esteve lá nesse congresso. Posso estar também colocando aqui no grupo. Muito interessante esse congresso que teve. E a gente está pensando bastante, assim, nós vamos reunir o nosso comitê. A gente colocou no plano de reunir a cada 3 meses, trimestral a gente vai reunir para colocar os anexos e trabalhar essa parte do parquinho inclusivo que a gente está conversando junto com o pessoal do centro para fazer essa implantação e colocar em anexo no nosso plano. Ô, Maria. E para finalizar, nós, além de colocar, né, a garantia da Semana do Brincar no plano, nós também temos uma lei municipal que foi aprovada, foi 2023 e 2024, nós fizemos uma lei municipal à parte também para garantir essa Semana do Brincar. E nós estamos organizando
com a secretaria para a gente fazer essa semana em outubro. A gente está fazendo de forma Que ótimo. intersetorial. Que ótimo. Maria, muito obrigada pela sua participação, com as suas ideias. Eu acho que é o que a gente tem que enfatizar muito aqui na sua fala, que foi a importância dessa organização ali, de estar junto dessa criança, né, que vocês aí conseguiram. A gente falou, né, resgatar mesmo de uma condição até subhumana, né, que essa criança foi encontrada. Então, aí, o que que fica aí de dicas aí para os municípios? Não vamos esquecer dessas crianças que estão em situação de acolhimento, né? As crianças que estão Sim, ali, a gente fala de orfanato, né? Enfim, ou crianças que só têm que passar por um período tem que ficar afastada dessa família, porque como é que estão essas crianças? Uma outra dica aí para os municípios, não esquecer esses ambientes, reforçar aqui a importância dos órgãos, né, de proteção à criança. Vamos verificar, vamos fortalecer o CMDCA do seu município. Vamos ver, e cada secretaria, a gente pode ver aqui que todas as ideias que foram trazidas aqui pela Jaque, pelo Rodrigo, pela Maria, a gente percebe que vai ter ali um dedinho de cada secretaria. Então, nos encontros dos comitês, Secretaria de Educação, vamos olhar para as nossas escolas, para as nossas creches, vamos ver se a gente tem espaços de brincar para essas crianças, se a gente tem espaço ao ar livre, se a gente tem areia para essas crianças brincarem, se tem grama, se tem brinquedos que não precisa ter muito brinquedo pronto, né? Se tem aqueles materiais que são, a gente chama de partes soltas na educação, para essas crianças imaginarem, toquinho, aqueles Legos, enfim. São coisas simples, baratas, um simples pano. Eu trabalhei numa escola super, assim, de gente, muito dinheiro. A escola, às vezes, no espaço de brincar, as crianças tinham uma caixa cheia de panos, né? E as crianças brincavam horrores só com aqueles panos, né? Então, assim, inventavam outras brincadeiras. Então, são coisas que não exigem, às vezes, um grande investimento. E nas secretarias de educação, então, vamos ver como é que está esse tempo de brincar aí das crianças. Secretaria de Saúde, vamos ver, tem hospital na minha cidade, vamos fazer um mapeamento, tem brinquedoteca hospitalar, que é em lei que tem que ter nos espaços da UBS, e vamos ver se tem um cantinho ali para a criança, que ela possa ficar ali, um pequeno espaço de brincar para essa criança, secretarias aí que tá parte da infraestrutura da cidade, vamos fazer um mapeamento dessas praças, desses espaços. Muitas vezes, igual o Rodrigo trouxe aqui, não precisa ser aquela praça com aquele brinquedo caríssimo, né? Grandão. Às vezes não precisa ter às vezes é uma simples pintura, uma pintura, algo mais colorido, grama, árvore, às vezes uma amarelinha, né? Tem uma praça aqui perto que eles fizeram vários brincadeiras no chão, amarelinha, aqueles tipo um labirinto que a criança vai, tudo pintado no chão, são coisas que não demandam tanto dinheiro assim no orçamento, né? Então a gente teve aqui várias ideias, a Maria trouxe a escuta das crianças, eu acho que o que ficou muito forte na fala da Maria foi mesmo a questão da importância desses órgãos de proteção à infância que conseguiu resgatar essa criança aí que estava nessa situação. Então a gente não precisa, então a gente tem que ver essa criança hospitalizada, essa criança que está em situação de acolhimento. E aí, só para finalizar, a Isabela trouxe uma fala aqui no chat muito importante, porque muitas vezes o pai está se perdendo a questão das brincadeiras tradicionais, né, das brincadeiras de rua. E a opção que o pai faz é dar um celular. Infelizmente, gente, isso é uma questão epidemiológica, eu acho, assim, que a gente está vivendo. E o que a gente faz enquanto município vai partir sim da conscientização em reunião de escola, em reunião de pais, a gente enquanto adulto também, a questão como que a gente está lidando com essa tela na frente dos nossos filhos, será que eu estou separando o tempo para poder brincar com essas crianças, ou eu vou, não, fica no celular e me deixa quieto aqui, né? Então, a gente também, enquanto adulto, enquanto pai, e aí vem da conscientização, será que eu não posso criar no meu município um dia de conscientização sobre o uso de telas, né? Tem tantos profissionais falando sobre isso agora, nas escolas, nas reuniões de pais. Quem sabe eu posso criar uma rua de brincar uma vez por mês na minha cidade? Então, eu vou fechar uma rua na minha cidade em que eu vou trazer, eu vou deixar ali alguns brinquedos, eu vou trazer um recreador, eu vou ter voluntários e que eu vou estimular que essas crianças tenham ali naquele momento, ali naquela rua de brincar, eu vou colocar um pula-pula, que eu vou incentivar essas famílias a saírem com as crianças de casa.
Então, são várias possibilidades que muitas vezes não tem que ter um investimento tão alto, mas é preciso colocar no papel. Então, a importância Ô, de cada Fernanda, secretaria estar junto. Pode falar, ô, Maria. Fernanda, aqui no planejamento urbano e esporte, Exato. nós colocamos a ação de criar pequenos parques e praças adaptáveis à primeira infância, que às vezes fazem o parque e não pensa na adaptação da primeira infância, faz tudo alto, grande, e aí não pensa na adaptação Isso. dessas crianças também, pensar também para as crianças neurodivergentes, acho que quem está construindo aí o plano da primeira infância, lembrar dessa palavra adaptável, Ah, isso né, é para a primeira exatamente. infância, né, para a Exatamente. Secretaria de Esporte, Planejamento Urbano, pensar nessa possibilidade de inclusão também, né, de pensar nessa criança neurodivergente também, que é essa proposta que a gente vai trabalhar daqui para frente agora também, desse parque Exatamente. inclusivo. Eu vou ter que sair, pessoal, agradeço a Isso. todos pela atenção e até mais. Obrigada, Maria. Gente, a gente vai finalizar, pedir desculpas porque a gente passou aí um pouco do tempo, mas eu acho que foi uma... Ah, ô, Maria, deixa seu contato, a Esmeralda de... Ela tá pedindo seu contato, depois qualquer coisa a gente entra em contato com você, Esmeralda, e passa de qual município que você é? Só Coqueiral, ok. A gente passa o o contato dela para você. Pedir desculpas pelo tempo que se estendeu, mas agradecer pela presença de vocês. A ideia, mesmo que vocês tenham ideias, muito importante, então, o diálogo entre vocês enquanto secretaria, cada secretaria pensar e diagnosticar seus espaços e ver o que que vocês precisam aí no município de vocês, ouvindo essas crianças, ouvindo os pais, enfim. A ideia aqui foi trazer e colaborar com vocês nesse momento de construção dos planos. Desirê, você quer falar alguma coisa? Quer encerrar para a gente? Agradecer, né, a participação de todos, lembrar que todas essas atividades, né, da Rede Primeira Infância, elas têm aí também o apoio da Fundação Van Leer, da UBOR 95, que é uma instituição tão importante de se pensar espaços públicos mais acolhedores. Então, agradeço Maria, o Rodrigo, o Jaque e a Fernanda pela condução aí. Dá uma boa tarde para todos vocês. Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo almoço aí para vocês e até a próxima.